para ouvir a palavra de Deus. Mas quem estaria pregando? Yeshua, o Cristo. Era ele que estaria ministrando a palavra. E estava junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré, irmãos, é o lugar onde a Bíblia fala daqueles peixinhos. Quando a Bíblia fala dos 2 peixinhos, quando a Bíblia usa o diminutivo, está falando da sardinha do lago. Pastor, peraí, mas eu aprendi na vida que é a tilápia. A tilápia é da Galileia. A Galileia, ela produz tilápia. O lago de Genezaré, que é a parte que está indo para a Jordânia, que fica na divisa de Gadara, esse lago de Genezaré, ele produz a sardinha do lago. São pequenos peixes, muito pequenos. E esse lago de Genezaré já está na divisa entre Israel e a Jordânia. Agora a Bíblia diz que o cordeiro está ali. E o cordeiro está pregando a palavra e a multidão veio para ouvir a mensagem. Ah, pastor, mas a multidão sabia que eles curavam. Ok, mas eles estavam ali primeiro para ouvir a palavra. Esse é o grande problema, irmãos, de alguns ministradores que têm dons, que já começam a usar o dom, sendo que primeiro deve se alimentar numa igreja com a Bíblia, com a palavra. Porque, irmãos, os dons vão passar, mas esta palavra vai ficar com você. É ela que você vai levar para todos os dias. Está lá em Apocalipse 3:11. Guarda aquilo que tu tens. O quê? O conhecimento, a fé. Sim, papai. Para que ninguém para que ninguém venha tomar a sua coroa. Querido, a salvação está em risco, porque muitas pessoas estão deixando de ouvir a palavra. E quem tem mais paciência, irmão, de abrir um vídeo no YouTube com um pregador que está pregando 40 minutos. Mas se tiver 20 minutos, irmão, do programa Fazenda, todo mundo assiste. É claro que eu estou generalizando, tá? Eu sei que tem pessoas que não assistem. Mas o que o Senhor está falando, irmãos? É muito mais fácil você puxar vários cortes da internet ou TikTok e as pessoas ficarem ali, ó, vários reels, puxando, do que a pessoa parar para ouvir a palavra. É inacreditável como estamos chegando a um tempo onde as pessoas estão trocando Deus pelo materialismo. Se Deus dá, Ele é glorificado. Se Deus não dá, Ele não é glorificado. Sendo que a igreja anterior, ela glorificava Deus pelo que Ele é. Amém. E não pelo que Ele faz. Amém. Se Ele deu, Ele é exaltado. Se não deu, tem que continuar sendo exaltado. Por quê? Porque Ele já fez algo por mim, já fez algo por você. O quê? Colocou o seu nome na eternidade. Aleluia. Perdoou os seus pecados. E se aproveita os mortos vão ouvir o som, serão ressuscitados. E nós que ficarmos vivos, seremos transformados em um corpo glorificado. Amém. Deve estar na glória. Abaixo seria para lá. Estou vou chamar estocão de graça. E viu 2 barcos à beira da praia, do lado. Aí está falando desse lago aqui de Genezaré. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Por quê? Porque não pescaram nada. E por que foram lavar as redes? Irmãos, é questão de cuidado. Como as redes ficam com aquele muco de peixe, se ficar ali sem lavar, aí vem alguns insetos e começa a devorar aquela tarrafa. Aqui fala rede, mas o meu avô, ele era pescador e o meu avô produzia tarrafas. Aqui no Brasil nós usamos o nome de tarrafa. Eu via meu avô fazendo, era gostoso de ver. Meu avô era pescador profissional. Ele era até mantido pela Marinha do Brasil. Agora entenda uma coisa nesse dia de hoje. A Bíblia está falando o quê? Que eles lavavam suas redes para guardar, sim, para poder usá-la no outro dia, ok, mas para protegê-la de não estragar. Se você é mecânico, borracheiro, pedreiro, não importa qual seja a sua área, os seus objetos têm que sempre estar limpos. Não dá para ficar mantendo, irmãos, porque na nossa cabeça, quando fala mecânica, logo você já imagina aqueles chão tudo cheio de óleo, de graxa, tudo que é lado. Cara, cristão não.
Mas no ia ter um monte de outdoor de mulher pelada. E aí quando você chega no centro automotivo, você vê tudo arrumadinho. Eita! Por quê? Porque são pessoas que zelam pelo que faz. Amém. Sim, Deus. Irmão, tem pessoas. Esse dia um irmão foi me dar uma carona. Eu quase falei para ele, meu irmão, deixa eu pegar o Uber. Porque o carro dele parecia um santo zoológico, passarinho berrando, vaca voando, sei lá. Uma sujeira inacreditável. Eu bati o olho assim e falei, sangue de Jesus tem poder, Senhor, me blinda, me guarda, me vacina. Pastor, mas eu tenho um monte de filho. Sim. Mas você não toma banho? Você não come? Você não bebe? Você não escova o dente? Você não usa Listerine? Usa sim, porque eu fui ali no banheiro, acabou tudo Listerine. Então usaram tudo. E meu sobrinho falou, tio, eu vou levar esse gel embora, eu estou sem gel. Eu falei, é provisão, né? Mas tá lá por enquanto, só você passou de liberar. Vamos levar. Olha, eu nunca vi isso, é a primeira igreja que eu vejo isso. Não, até que vocês são, se colocar isso na Assembleia, nem o próprio objeto fica. O povo leva tudo embora. Que isso, pregador? Não, sério. Já perdi um monte de Bíblia. Eu deixo a Bíblia num banco, eu vou buscar a Bíblia cada dia. Agora eu só ando com essa Bíblia aqui, ó. Que ela é micro leitura. Ninguém enxerga. Ninguém pega. Que a pessoa olha e fala, ixi, eu vou usar ruim, vaga, então deixa aqui. Cara, vê. Só de irmãos, o que o Senhor está falando para nós? Eles limpam as suas redes. Então hoje Deus está dizendo para mim e para você, as nossas vestes precisam estar limpas. Oh Deus. A sua casa precisa estar limpa. É claro, tem dia para fazer a limpeza. As suas roupas têm que estar limpas. O seu tênis, o seu sapato, não todo dia, porque você às vezes vai para a escola, mas pelo menos final de semana limpa eles. Não dá para ficar acumulando, porque uma hora que acumula não tem mais como tirar aquela sujeira. Então é isso que o Senhor está dizendo. Se todos os dias nós se arrependemos, pedimos perdão e começarmos a se policiar, Deus vai limpar a nossa sujeira e Ele vai deixar as nossas vestes limpas para o grande dia, quando a trompeta soar, o Sacalabarachandevácia e o seu nome estiver escrito no livro da Bíblia, você vai poder subir dizendo Kadosh, Yahvé, Sabaoth, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Por Oh, eles lavaram as suas redes, e entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco. A palavra Simão no original vem da abreviatura chamada Simeão. Simeão significa aquele que está em busca de fama. Agora você entende porque um dia Cristo olhou para Simão Pedro e disse assim, eu preciso trocar seu nome? E ele olhou assim, ó, será chamado Pedro ou Cefas, pedra ou fragmento. Sabe o que ele quis dizer? Você não vai buscar fama, mas você vai ser aquele que vai receber uma promessa. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer. Amém. Pedro é apenas um fragmento, mas Cristo a pedra angular. Amém. Eu estava falando agora com o pastor Marcelo Ebraísta, um famoso que faz a rádio, antigamente era Musical FM, mas agora é a rádio lá da sede da Cidade da Feliz FM. E esse rapaz, ele conhece muito sobre hebraico, e a gente conversa muito sobre hebraico. E eu achei interessante que na hora que ele mandou um áudio para mim, eu falei assim, meu amigo, a verdade é uma só. Por mais que nós tenhamos conhecimento dessa área do hebraico, temos que pregar o evangelho de forma simples. Porque cada vez que falamos de maneira simples, se tornamos dependentes do Espírito. E uma vez que você é dependente dele, maravilhas acontecem. E quando a gente começa a usar vernáculos muito preciosos, lindos demais, florescendo tudo, as pessoas não entendem. Mas quando você prega com simplicidade, o Espírito começa a convencer, o Espírito começa a batizar, o Espírito começa a renovar, o Espírito começa a falar, e todos vão entender a voz do Senhor Deus. Amém. Sim, agora é diferente, se você vai para um debate aí, você vai debater. Sim. Porque nós estamos aqui, todos para recebermos a palavra.
Mas todo mundo está preocupado com o dia da manhã, mesmo sabendo que ele não é nosso, pertence a Deus. Mas nós estamos preocupados. Você está preocupado com os seus filhos, preocupado com o seu futuro, preocupado com o seu casamento, preocupado com suas finanças. É normal, nós somos carnes, somos seres humanos. Agora a Bíblia está falando o que, irmãos? E entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ele ensinava do barco a multidão. Amém. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Peraí, eles passaram uma madrugada, eles não pescaram. Pastor, e onde estavam os peixes? No mar. No mar. Não era tempo de ressaca. Uma certa vez eu fui pregar em Paraty, no Rio de Janeiro, e tem um lugar chamado Pouso de Cajaíba. Você sai mais ou menos 45 minutos de barco para ir até essa ilha. E a grande maioria do povo lá é pescadores. E por 3 meses eles não pescam, porque é o período que o mar começa a voltar a reproduzir os peixes, a produzir os peixes. E nesse período, então, a Marinha do Brasil ela proíbe. E aí o governo federal, reconhecendo esses pescadores, sustenta por 3 meses com auxílio, até que o mar volta a produzir os peixes. Sabe o que é mais engraçado? A Bíblia diz que Deus criou o mar. Mas ele falou para o mar: mar, eu já te criei, agora você produz os peixes. Pastor, que loucura! Sim, Deus criou teu casamento, mas quem vai produzir os filhos? Quem quer? Está com vergonha? Você tem 200 filhos aí, ele não tem vergonha de fazer? Quem vai produzir? É o maridão e a mulher, irmãos. Sim, papai. Mas tem gente que é tão espiritual que é capaz do marido falar assim: amor, para que nós não caímos em tentação, receba a minha semente. Eu acho que o anjo fala, só esperando Deus dar uma ordem. Por quê? Às vezes quando você vai pregar alguma coisa assim, não é minha área, essa área é do Paulo Duarte. Mas quando você vai pregar sobre essas coisas, já fiquei falando assim: misericórdia, Jesus. Aí não tem 10 filhos, irmão. Ué, por que não usou misericórdia para nascer esse monte de filho aí? Eu acho que é por causa do Bolsa Família, provavelmente. Não é normal isso aí. Não é normal. Não. Do jeito que o país está agora, meu filho do céu, não é fácil não. Meu sobrinho fica uma semana em casa, meu cartão de crédito me pede misericórdia, ele clama por um socorro financeiro. O meu cartão me troca o nome de Visa para Jeová, o Senhor da provisão. Não, e o pior, que eu moro em prédio, aí no meu prédio tem um mercadinho. Ele vai lá, compra, não paga, e depois minha vida, eu tenho que passar as coisas no mercado. Já sabe como que é, né? O mercadinho de prédio, né? É o triplo. Você paga R$2, o negócio paga 10, né? É uma loucura. Então a Bíblia está mostrando o quê? O Senhor está dizendo: olha, Simão, joga e lança a rede, ou melhor, as redes, para pescar. Senhor, mas eu passei a madrugada inteira. Eu tentei. Eu não sei o que aconteceu. Essa noite não foi bom. Essa noite nós não conseguimos nada. Mas agora eu estou cansado, era até para eu descansar. Já lavei as redes. Mas como? Olha que coisa tremenda, irmão. Olha o que ele está dizendo assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Aleluia. Quer dizer, eu sei que o Senhor é mestre, e eu tenho que me render ao que o Senhor tem para me apresentar e para me ensinar. Amém. Eu apenas sou um servo, mas sei que o Senhor é mestre. Amém. Meu irmão, ele não está chamando o Cristo de rabi, ele está dizendo mestre. Ele usa a palavra no grego. Ele está dizendo assim: é por tua palavra, é sobre a sua palavra, não por mim, mas pelo Senhor. Amém. É isso que Deus está dizendo.
Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Nós estamos aqui por causa da palavra. Amém. Jesus disse: eu sou Amém. a palavra. Sim, papai. Eu estava com meu Pai, Oh, Deus. mas a palavra já se manifesta. Sabe o que eu quero que você entenda nesse dia de hoje? João estava simplesmente quebrando uma linha naquela época, que era uma heresia, por causa de um certo judeu chamado Cerinto, que saía propagando, enganando o início da igreja primitiva, dizendo que o Cristo tinha sido criado. Mas o Cristo não foi criado, porque o próprio João disse: tudo que foi feito só foi feito porque Jesus participou. Amém. E alguns pregavam dizendo que Cristo era um anjo. Tem uma religião aí que é cristã, mas ela fala que Cristo é um anjo. E quando você fala que Cristo é um anjo, você está rebaixando a divindade do Deus vivo. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que Cristo, antes que houvesse dia, Ele é. E antes que houvesse existência, Ele é. Sabe por que você entende nesse dia de hoje? Cristo não foi criado, Ele é. Amém. Eu e você estamos. Por quê? Porque Deus nos colocou. Você está pastor, você está advogado, você está médica, você está vereadora, eu estou pregador, mas ele não está, ele é diferente. O eu sou está dizendo para você nesse dia: você está onde eu digo, ok, mas eu sou o que sou, é fora de mim, não há outro Deus. E quando eu operar, eu quero ver Aleluia. o que eu vou fazer. Amém. Mas cadê os peixes? Sim. Não era o período da ressaca, igual acontece aqui no Brasil, fica 3 meses. Era que os peixes estavam dentro do mar. Mas Cristo queria fazer com que Simão viesse viver uma experiência com Ele. Aleluia. Às vezes o Senhor aperta Glória a Deus. só para você viver uma experiência sobrenatural com Ele. Ah, papai. Para você parar de falar que você está ganhando bem porque você está acordando cedo. Isso aí é obrigação sua. Se um rapaz falou para mim assim: ai, pastor, eu estou chegando, não estou chegando, porque eu acordo 4 horas da manhã para trabalhar, e Deus sabe que às vezes eu vou até às 3 estudando. Eu falei: problema seu, irmão. Você quer chegar longe, dormindo até meio-dia? Só o seu Madruga do Chaves, filho. Que era ator e ganhava no México, sem trabalhar. Ganhava o quê, pastor? 14 meses de aluguel que não pagou. Se esse dinheiro tivesse investido, estava bem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tudo que nós queremos chegarmos aonde, temos que corrermos atrás. As coisas não vão vir de mão beijada. Quando Deus me tirou para ver da hora, Ele não me encontrou parado. Ele me encontrou gerenciando uma agência. Ele me encontrou fazendo algo. Ele só não me tirou dos meus estudos, mas de uma carreira profissional, sim. Ele não pega desocupado. Ele sempre vai encontrar alguém fazendo algo, e Ele vai chamar: Mateus, vem para mim. Pedro, vem para mim. Tiago, vem para mim. Glória a Deus. Ele não vai encontrar alguém que saiu sem fazer nada, irmão, parecendo um diabo passando pela terra com dinheiro por ela. Não, o Senhor sempre vai procurar pessoas ocupadas. Por quê? Porque o Senhor sabe que elas têm compromisso. Hoje o Senhor está dizendo para você nesse dia hoje: se ocupa com essa palavra, porque ela vai mudar a tua história, vai mudar teu casamento, vai mudar teu ministério, vai mudar a sua fé. Você vai passar a crer no Deus que você ouviu. Você não vai precisar palpar, porque o escritor dos Hebreus disse: a fé é o firme fundamento daquilo que os olhos não vê, mas a prova de tudo o que o coração está esperando. Amém. Glória a Deus. A fé não apalpa, a fé se escuta e toma posse. Amém. E ele disse assim: não apoiemos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Amém. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. Agora eu te digo uma coisa: Cristo manda jogar para a direita. Aí eu te faço uma pergunta: os peixes estavam no mar. O mar já tinha produzido os peixes. Só que ele passou a madrugada inteira.
do dia matutina, os peixes vão para o fundo do mar. Na parte da noite, os peixes vêm para cima, na superfície rasa do mar. Para quando chegar a parte da manhã, os peixes que já foram pescados são frescos. E tudo que é fresco, você põe um preço melhor. O que você vende congelado é um preço. O que você vende fresco é outro preço. Quando você vai comprar uma hortaliça que é orgânica, é um preço. Uma hortaliça que você sabe que tem toda essa química aqui no dia a dia, é um preço mais barato. Se você comprar um produto mais puro, é mais caro. Porque você está levando saúde. Você está levando qualidade. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Deus não está procurando uma igreja sem qualidade. O Senhor está procurando uma igreja pura. Uma igreja que não é, desculpa dizer, mas que não está intoxicada, que não tem toxinas estranhas no seu organismo. Uma igreja limpa, pura, que tem a marca de um sangue que foi derramado sobre a cruz do Calvário. Amém. Eu sei que talvez, desculpa, eu esqueci seu nome, meu Deus. A médica. A Maite. Eu sei que para ela, talvez é um pouco difícil, mas ela é cristã, ela é serva de Deus. Porque, irmãos, uma vez que a pessoa entra em óbito, você vai perceber que você põe a mão sobre o cadáver, a temperatura térmica dele está o quê? Gelado. Frio. Por quê? Porque não está mais circulando sangue. Por quê? A medula óssea não produz mais. Está morto. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz que Cristo estava morto. Ele entregou seu espírito e o soldado viu que estava morto. Inclusive não quebrou seus ossos. O soldado foi lá e furou com uma lança. E ao furar, desceu sangue e água. Peraí, como que o morto tem uma medula que produz sangue? Sempre é morto. Agora entende. Você pesca um peixe vivo para morrer, para cozinhar, para assar, para fritar, para você viver. Agora Deus pega o ser humano morto, dá para ele vida, para preparar a eternidade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu e você estávamos mortos nesse mundo, mas quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos trouxe da morte Para a vida. Aleluia. Cristo te pescou morto, caminhando para o inferno, e agora te deu a vida eterna. Você nasceu já recebendo toda a vida, mas agora em Cristo você é mais do que vencedor, porque agora você vai romper para alcançar a eternidade, para alcançar o reino, para alcançar a Nova Jerusalém. Hoje Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: valorize esse sangue que caiu sobre a lança, porque esse é o sangue da nova aliança. Tire o Senhor dos exércitos de nós. Oh Deus. Pastor, peraí, mas o sangue da nova aliança não é aquele sangue que aconteceu quando Cristo estava na via dolorosa? Não. Porque a Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser sacrificado, morto. Pastor, então, mas o cordeiro foi morto. Não, a Bíblia diz que o sangue tinha que ser de um cordeiro morto, e não de um cordeiro vivo. O sangue que o Cristo derramou na via dolorosa é o sangue da aflição. É o sangue que está em João, a qual ele carregava sobre ele os nossos pecados. Agora, o sangue da nova aliança foi aquela gota reservada que caiu sobre a lança quando ele já estava morto. Ali desceu o sangue da nova aliança. Por isso que o céu ficou escuro. Sabe o que Deus vai dizer para você nesse dia de hoje? Prepara-te, meu irmão, porque esse sangue ainda continua tendo efeito para gerar vida, e através dele nessa noite que a tua casa vai alcançar o plano da salvação, porque aonde passa sangue passa vida, aonde circula sangue vai vida. Hoje Deus manda te dizer para você nessa noite: é este sangue que vai gerar vida sobre a tua casa. Diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Oh, xerehala, A minha avó tem 92 anos. E Deus. a minha avó, alguns anos atrás, acho que em 88, Gera vida, Senhor. 88 anos, ela teve 6 úlceras varicosas nas pernas. Eles buracão enorme. E segundo o médico, esses médicos especialistas da área, ele alegou que ela ia correr o risco até mesmo de amputar as pernas. Porque o sangue não circulava nas pernas. O coração não bombeava a ponto de conseguir chegar até as pernas.
A medula sim produzia o sangue, mas não chegava nas pernas. E aí um dia lendo a Bíblia, eu vi que a Bíblia mostrou que a vida da carne está no sangue. E eu comecei a buscar o eterno, até que eu encontrei uma enfermeira estomaterapeuta. E essa enfermeira, que só mexe com essa parte curativa, ela falou para mim de um remédio, né, chamado silostazol, acho que é isso. Falou um remédio, baratinho. E foi e comprei. Passou-se um tempo. Eu comecei a perceber que a pele da minha avó estava quente. Comecei a perceber que estava começando a ficar vermelha, a perna dela começou a ficar preocupado. E aí quando eu questionei, eu falei, moça, está ficando muito vermelha, está estranho. Eu falei assim, agora que você deve agradecer. Eu falei, por quê? Porque agora o sangue está circulando, agora o sangue está chegando até aqui. Eu falei, mas isso é ruim? Ela falou, não, aonde passa o sangue passa a vida, daqui a pouco vai fechar tudo. E fechou. Porque aonde vem sangue, vem vida. Ô papai. Eu não sei se tem algum dentista aqui na igreja, vai saber melhor do que eu não sou dentista, tá? Mas tem dentista aqui que vai ser melhor do que eu. Tem alguém que é dentista aqui? Tem, o irmão. Quando você faz um canal, você matou o nervo. Juro, matou. Com o tempo, passar o tempo, parece que aquele dente vai ficando fraco. Porque onde não tem mais sangue, onde não corre sangue, onde não circula sangue, perde a vida. Sabe o que eu quero que você entenda? Sabe por que você está perdendo a eternidade? Porque você colocou o sangue do cordeiro na esquerda. Não estou falando de política não, tá irmão? Até porque tem uma vereadora aqui, Deus me livre. Eu nem sei se ela é direita, se ela é esquerda, se ela é centrão, se é neutra. Sabe o quê? Melhor não saber. Você acha que ela é tudo que fala que ela é esquerda aqui? Meu sobrinho já é com a mão. Espírito da laranja e da puta. Sai! Não tem nada a ver, a esquerda também é boa. Só não sei onde, mas é. Não, mas a gente fala assim, mas quase todo mundo um dia já votou no Lula, tá? Eu não posso mentir não, porque no primeiro mandato dele eu votei. Também não tinha opção, mas também não posso reclamar não, tá? Como economista ele foi muito bom o primeiro governo dele. O segundo vai cair, o terceiro, só o céu para ter misericórdia. Então, Senhor, e se o quarto eu vou embora dos Estados Unidos? Se vier no quarto eu vou embora. Pega minhas coisas e tchau. Chega, não aguento mais. Não, pega o meu cabelo e vou embora. Não, eu vou buscar. Senhor, cadê o meu cabelo? Só que a Bíblia fala o quê? Se a vida da carne está no sangue, então se eu tenho sangue, eu tenho eternidade. Se eu tenho sangue, eu tenho remissão, eu tenho perdão, eu tenho misericórdia. Pastor, mas quando que o sangue está fora de mim? Quando você o despreza. Quando você já não se arrepende mais. Quando você aceita o pecado e você entende que são, pastor, mas isso é coisa da minha carne, coisa do dia a dia, Deus sabe. Não confunda as coisas. Não confunda. Pecado não deixou de ser pecado. Doutrina do pecado é uma arqueologia. Pecado não deixa de ser pecado. Nós fomos concebidos em pecado, mas não devemos permanecermos no pecado. Amém. Apesar da queda adâmica de Adão e Eva, o Senhor sabe que fomos concebidos, mas através do sangue do Cordeiro fomos perdoados. E agora estamos se alinhando para andar em comunhão. Falhas todos nós temos. Paulo deixou bem claro: o que eu quero, eu não faço, e o que eu quero, eu faço. Às vezes você quer orar e não ora. E às vezes você não quer falar de alguém, você fala. Ainda bem que ninguém falou amém, senão ia confirmar. Então o Senhor está falando, preste atenção. Lançou a rede, colheu uma grande quantidade de peixe e quase rompia a rede. Pastor, mas Deus dá algo para quebrar, para romper? Não. É porque um barco só estava em alto mar. E a quantidade de peixe que veio sobre a rede era para dividir, era para repartir para o outro barco. Era para levar-se. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, e quando achar, repartirá entre 7 e 8, e abençoado serás. Amém. Sim, Deus. Nossa, a verdade é uma só. Glória. Por isso que o povo da Igreja Universal do Reino de Deus é próspero.
Porque o bispo, o líder deles, eu vejo, irmão, eu sou da Sete Braço. Na frente da igreja tem o Templo de Salomão. Numa segunda-feira, ninguém disputa com aquela igreja. Chega a ter 10 mil pessoas naquele templo lá. Sabe por quê? Ah, pastor, não é porque o bispo está famoso, não. É porque está tendo resultado. Porque ninguém vai naquele templo simplesmente sem resultado. Se estão indo, é porque tem resultado, está tendo resultado e o povo crê. Amém. Só que eles são abençoados e continuam ofertando, continuam repartindo. Hoje eu estava vendo o Pablo Marçal, acho que ele fez uma doação lá de 1 milhão, um negócio do Teleton, as coisas todas. Aí a pessoa fala, pastor, para ele não é nada. Pô, irmão, desculpa te falar, tem muito milionário que não dá R$1. Ele ainda deu. Às vezes eu não consigo entender como que a pessoa ela é tão egocêntrica, tão egoísta, a ponto de não entender que o mandamento de Cristo, amar o próximo como a ti mesmo, é repartir com o próximo aquilo que Deus te deu. Amém. Pastor, mas se eu tenho 10, eu vou dar para 3, eu vou ficar com 7. Você não ficará com 7. Essa não é a intimidade do Eterno. O Senhor não trabalha dessa maneira. O Senhor é o Deus da multiplicação. Amém. Sim, papai. No mínimo você vai ficar com aquilo que você já tinha. Agora, a proporção maior vai depender da sua fé. Isaac planta uma semente, vai começar a colher 100 por 1. Paulo vai lá em Corinto e fala que cada um de nós contribui segundo aquilo que propôs no coração, mas ele deixou bem claro: eu não posso esconder de vocês que aquele que planta pouco, pouco colherá. Mas aquele que planta muito, abundantemente colherás. Amém. Mas ele falou o quê? Aquele que não trabalha, não come. Então nós precisamos entender, não estou pregando teologia da prosperidade, tá, irmãos? Mas precisamos entender que o que o Senhor nos dá tem que ser repartido. Amém. E toda vez que você reparte, a prosperidade. Sim. Eu respeito muito e admiro, apesar de o pessoal usarem o termo, né, de seita, eu particularmente prefiro não falar isso, mas eu respeito muito a congregação cristã. Sabe por quê? Se o membro sabe que o irmão ali é sapateiro, todos eles se unem para arrumar o sapato lá. E nós que somos pentecostais temos defeito. Sabemos que o irmão é borracheiro, todo mundo arruma para o borracheiro vizinho. Mas não arruma no irmão só para o irmão não ficar rico. Ah, pastor, o que é isso? Eu vivi isso na pele. Eu tinha uma HRV da Honda, nova, zerada. Fui numa igreja, num bairro de São Paulo, chamada Vila São Miguel, Vila Progresso. Parei o carro na porta da igreja. Zerada a gente falar, tá, irmão? Mas era do ano. Aí a irmã falou assim para mim: pastor, estava lá vendendo meus livros. Deus sobrou no meu coração para te dar R$200 de oferta. Eu falei: ô irmã, obrigado. Ela falou assim: no finalzinho eu vou dar para o senhor. Eu falei: então lá. Daqui a pouco ela falou assim: o senhor vai subir para pegar o ônibus ali no ponto? Eu falei: não, eu estou aqui no carro. Qual carro? Eu falei: aqui na porta da igreja. Ah, amém, meu pastor. Estou esperando levantar, ela cadê a oferta? Ela julgou o livro pela capa. Eu julgo o livro pela capa, irmão. Só que eu não sabia que o tanque estava clamando: Deus, eu quero gasolina. Depende do tanque, que não tem fé, pede álcool. Meu irmão, pastor, mas ela não deu o que ela achou que o senhor tinha, não. A Bíblia diz que Abraão deu o vosso dízimo para um homem que era mais rico do que ele. Sabe qual é o problema nosso? Achamos que a igreja é tão bonita, tão chique, tão rafinada, não sou nada. Não vou mais fazer nada para a igreja. O problema não é a igreja, é você. Você está retendo a promessa do Senhor na tua vida. E você vai começar a capengar no meio de uma crise, enquanto muitos vão prosperar no meio da crise, porque eles pisam na terra passando crise, e eles se tornam o homem mais rico da terra que eu tive de gerar. O que eu quero que você entenda? Nós não dependemos de índice econômico, porque nós temos uma glória de Jeová Jiré, o Senhor da provisão e o Senhor sustentador. Amém. Sim, Senhor. Nunca julgue, irmãos, um livro pela capa. Porque hoje de manhã eu falei, eu indo para uma cidade chamada Forte Maia, pregar, recebi um monte de conselho no telefone. Eu dirigi um carro nos Estados Unidos, recebi um monte de conselho. Pastor, o senhor fez algum acerto com esse amado aí? O senhor fechou alguma acordo com ele? Eu falei: por quê? Rapaz, ele tem costume de dar balão aos pregadores, hein? Eu falei: fique em paz, pastor. Eu vivo promessa que o salmista disse: os passos do homem bom são confirmados por Deus, o justo no mente do povo e nem a sua descendência. Aonde eu vou, eu sou como imã, eu atraio promessa. A
Amém, pastor. É desse jeito. Daqui a pouco o outro entra em contato. Meu amigo, eu vi lá no Instagram que você está indo lá. Ó, vigia, hein, varão. Vigia, porque esse vaso aí já deixou um monte de pegador na mão. Falei, estou indo, Jesus. Cheguei. Igrejinha pequena, simples, humilde. Uma vigia gostosa. O pastor passou mal. O pastor começou a entortar a boca dele e foi internado. E a esposa do pastor pediu para que eu ficasse no domingo para ajudar a liturgia do mundo, porque eles não tinham muito obreiro, igreja pequena. Fiquei no meio da pregação, o pastor conseguiu ser liberado, recebeu alta, veio para o culto, com a mesma roupa que ele dormiu lá, veio para o culto, termina o culto, irmão. Estou lá com os meus livros em cima da mesa, eu tinha 45 livros. Primeiro, subiu todos os livros, vendeu tudo. Segundo, o pastor olhou para mim e falou assim: filho, Deus colocou no meu coração para te honrar. Eu não tenho muito, mas espero um outro dia te abençoar com mais força. A igreja vai transferir para esse Zé é o Pix americano, que não é meu, mas é de uma senhora lá. Nós vamos transferir para o senhor $800. Tá bom. Quase que eu falei, meu irmão, falaram para mim que eu ia tomar um balão. E se o balão é 800, eu quero tomar mais. Aí eu fui mandar mensagem para os pastores. Eu acho que vocês estão enganados, viu? De todas as igrejas que eu preguei, inclusive a famosa Lagoinha de Orlando, eu não fui abençoado dessa forma. Eu fui mais abençoado aonde eu não julguei o livro pela capa. Oh, Deus Santo, papai. Você está vendo, irmão? Que a promessa está no teu pé? Que aonde você pisa, Deus confirma a tua terra? Deus confirma teu milagre? É isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Aquele pastor tinha uma gratidão, porque mesmo ele passando por tudo aquilo, ele viu que eu não abandonei a vigília, fiquei no domingo para auxiliar a família dele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Faça algo, lança e depois reparta, porque o céu vai visitar a tua família, o céu vai visitar a sua casa, o céu vai visitar a sua empresa. Ah, pastor, mas o mundo está passando por crise, mas a igreja está passando em Cristo. Amém. Para mim, acelerar e entregar Oh, Deus, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase foi a pique. Meu irmão, a rede era uma. Entrou uma quantidade, um cardume de peixe gigantesco. Agora eu acho interessante, a Bíblia não mostra, mas será que no lago de Genezaré, por ser a sardinha do lago, será que o Deus de Israel não deu a tilápia, que é melhor do que a sardinha do lago? Já que a Galileia está ali, e o finalzinho da Galileia, que é essa região, o Genezaré, será que o Senhor não pegou a unção da prosperidade da Galileia e não colocou o melhor sobre aquela rede? Sabe por quê? Porque Pedro foi para pescar a sardinha, mas Cristo tinha a tilápia. Pastor, como você sabe o que é a tilápia? Porque é a tilápia que é, por ser água, de água doce, então a tilápia é o peixe principal de toda a Galileia. Quem já foi para Israel sabe que você vai ali e você come só tilápia. Agora entenda uma coisa, irmãos. Porque o Senhor colocou uma quantidade gigantesca em uma rede que podia rompê-la, porque ele sabia que tinha outro barco, irmão. Um barco estava em outro mar, em alto mar, o outro estava só intercedendo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Um prega, o outro viaja, mas o outro ora, o outro investe, o outro intercede, o outro faz jejum. Todos estão no mesmo campo. Deus abençoa aquele que prega, Deus abençoa aquele que investiu, Deus abençoa aquele que jejuou, Deus abençoa aquele que orou, Deus abençoa aquele que falou, Deus te abençoe. Todos vão ter a sua parte no reino, porque o Senhor não tem apenas para uma rede, mas Ele vai distribuir para todos os barcos. Quantos barcos tiverem, o Senhor vai mandar peixe. Diz o Senhor: prepara, porque o cardume do céu está descendo sobre a tua casa. Provisão está chegando sobre tudo que você faz. Diz o Senhor dos exércitos. Sim, Deus. Deus está falando para nós nessa noite, irmãos. Só deixamos de viver um milagre porque não confiamos em Deus. Mas quando confiamos no Senhor, o Senhor está conosco. Aleluia! Às vezes as pessoas falam: pastor, o senhor confia? Não, eu vivo da obra, irmão.
Eu vou abrir mão de uma carreira. Eu me formei para ser executivo, eu tenho mestrado na minha área. Se isso não é fé, é o quê? Então, loucura? Se fosse loucura, então eu estou com Rivotril, então. Não, apesar que também tem gente que toma para dormir. Aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? A fé, ela muitas das vezes é confundida. Porque tem pessoas que não têm. Alguns vão chamar você de vagabundo. Outros vão falar que você não quer fazer nada na vida. Só que o céu vai olhar para você e falar assim: você está na posição. Você está fazendo o que eu te ordenei. O Senhor está dizendo para você nesta noite: se tem 2 barcos, eu vou trazer para repartir para os 2. Se tiver 3 barcos, eu vou trazer para repartir para os 3. Aleluia. E eu encerro então com o que Deus está mandando. Vendo isto, Simão se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse, poderia ter dito assim: tu pescava tilápia, tu pescava sardinha do lago, mas agora não pescará mais peixe. Agora será pescador de vidas e de almas. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer. Em nome de Jesus. E outra, Pedro se autodestituiu do ministério apostólico após ele negar Cristo. Ele abriu mão da sua carreira apostólica, ele se autodestituiu. Mas quando o anjo se apresentou a Maria Madalena, disse: mulher, vai até os discípulos, quer dizer, aqueles que ainda permaneceram na fé, e vai até Pedro e diga que eu irei na Galileia encontrar com ele. Por isso que na festa de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, ao batizar, Pedro saiu da casa, foi para a praça, pregou a palavra, e quase 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus e Cristo. Diz o Senhor dos Exércitos. Oh, santo, aleluia. Oh, o homem que se autodestituiu agora estava sendo um grande ganhador de almas, e o número já foi para 5.000. Como assim, pregador? Porque Cristo disse a ele: tu não vai mais pescar peixe, caso te olhe, tu vai pescar almas. Amém. Guarde essa palavra, porque essa igreja já é abençoada. Vocês estão mais comemorando, acho que 25 anos, né? Vocês já são abençoados, mas vocês vão começar a viver novos jubileus de Deus nessa terra, novas bodas nessa terra. Vocês vão começar a comemorar momentos especiais nessa terra. Enquanto a igreja não for arrebatada, o Senhor garante que aos justos, aonde ele pisar, o Senhor vai cuidar da sua terra. O Senhor dará provisão, o Senhor dará sustento, o Senhor continuará cuidando, o Senhor cuidará curando, o Senhor cuidará fazendo sinais e maravilhas, porque ele continua sendo o mesmo Deus. Amém. Chama a Beresso Ambiosá. Boressa Magawa, Mbokite Saura, Mastorevechorgia, Kando, Barava, Bersargebi, Tovar, Simumbo, Boa, Sá, Sucubi, André Vilácia. Aquele menino de cabelo encaracolado, o garoto bom, está lá no fundo. Está na mesma linha do rapaz de vermelho aqui. Está em pé, jovem. Tem água aqui? Tem. Tem água aqui? Posso não?